Bora, fiel, porque esse vídeo tá cheio de informações do Corinthians. Corinthians demite chefe de departamento médico Ana Carolina de Cortes, tá, fiel? Vou trazer essa informação para vocês. Memphis e Rodrigo Garro já tem data para voltar e Corinthians já inicia preparação para o jogo contra o Novo Horizontino. Vou te contar tudo neste vídeo aqui para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, antes de iniciar esse vídeo aqui, já quero falar para vocês que hoje, 10 horas da noite, vai ter um terceiro vídeo aqui do canal. Ainda não é o canal novo que eu falei que vou criar para vocês. Vai ser um terceiro vídeo aqui no canal do Corintianeiro, porque eu tenho informações sobre contratações e negociações que o Corinthians está negociando, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo mais ou menos aí umas 5 e pouco da tarde. Quando for 10 horas da noite, vai ter um terceiro vídeo para vocês assistir aqui no canal, tudo bem? Aí vai ser sobre o mercado da bola, porque eu só estou esperando confirmar para trazer para vocês. Combinado, fiel? Então já vamos iniciar aqui esse vídeo falando sobre demissão no departamento médico do Corinthians. Para quem acompanha esse canal, que há quanto tempo eu estou falando para vocês que o departamento médico do Corinthians está bagunçado? Aí tem alguns engraçadinhos que comentam, cara, se você não é médico não tem como você criticar, mas você não precisa ser médico para entender uma situação que está acontecendo. Até porque o Corinthians teve outros chefes de departamento, com todo respeito à Ana Carolina de Cortes, teve outros chefes de departamento que geriram o Corinthians de uma melhor forma. É lógico que a gente não entende a gravidade de cada lesão, mas não é tão diferente as lesões do futebol. Sempre é coxa posterior da perna esquerda ou da perna direita, um problema de ligamento, uma torção, essas coisas que acontecem no futebol, né? Só quando é ligamento cruzado que é algo mais sério. E o Corinthians sempre quando vai com jogadores pro DM, com a Ana Carolina de Cortes como chefe de departamento, os jogadores lá ficam uma eternidade para voltar, cara. É impressionante. E eu sempre critiquei o departamento médico do Corinthians aqui. Fiel, se eu estivesse errado, ela não teria sido demitida. Se eu estivesse errado, a chefe de departamento médico do Corinthians não teria sido demitido. E tem mais coisa ainda por cima disso daí, porque foi declarações do Dorival Júnior também que ajudaram a demissão de Ana Carolina de Cortes. Não que o Dorival Júnior queria que isso acontecesse, tá? Mas o Dorival Júnior, em entrevista coletiva, disse que o Mateuzinho viajou para a partida contra o Racing. O Mateuzinho reclamou que tinha dores na coxa. Tudo bem. Fizeram exames no Mateuzinho e entenderam que estava tudo bem. Ó, não, tá tudo bem, você pode ir para jogo. O Mateuzinho viajou para jogar contra o Racing. Só que o Mateuzinho não entrou na partida. O Mateuzinho foi poupado, assim como muitos jogadores. Era para o Mateuzinho jogar contra o Santos. E o jogador sentiu fortes dores novamente. Não treinou na sexta, não treinou no sábado. E no domingo, obviamente, que não conseguiu ir para jogo. O Dorival falou, eu não entendi nada, vou procurar saber para entender com o departamento médico o que aconteceu. Vocês entendem a gravidade disso? É um departamento médico bagunçado que não sabe o que está fazendo, tá? Porque o Mateuzinho poderia ter ido para jogo, repito, ele poderia ter ido para jogo contra o Racing, contundido e se agravar mais a situação do jogador, tá? E isso eu tô falando do Mateuzinho, fora os jogadores que vão para lá e demoram uma eternidade para voltar, fiel, tá? Rodrigo Garro foi tratar fora, cara. Ah, é um tratamento experimental com agulhas que não faz. Para mim, tá muito mal explicada essa história, tá? Tratamento com acupuntura. Porque Rodrigo Garro é o principal jogador do Corinthians. E o Corinthians está vendo que o departamento médico não tá andando. Para mim, Rodrigo Garro, por ser o principal jogador do Corinthians, foi tratar fora. Então, e logo a gente já vai falar sobre Rodrigo Garro e Memphis aqui. Na minha opinião, é um departamento médico que não está gerindo bem a equipe do Corinthians. Jogadores, eu lembro que na época aquele Matheus Araújo, que meio campo lá que estava no Corinthians na época, ele teve um problema na mão, no punho. Ele ficou lá quase um mês, cara. Quase um mês sem ser relacionado. E ele estava entrando em todas as partidas do Corinthians aí no segundo tempo. Então, cara, é um departamento médico do Corinthians que realmente deixou a desejar. O último que eu acompanhei, num time do Corinthians que era totalmente envelhecido, com o Renato Augusto, que era o cérebro desse time, em que o Renato Augusto tinha que estar em campo com os joelhos tudo fodido e a idade nas costas, com o Bruno Maziotti, ele conseguia colocar o Renato Augusto apto para jogar, fiel. O Renato Augusto jogava 3 jogos, se machucava ou descansava para jogar os próximos. E toda vez que o Renato Augusto ia para o departamento médico,
em poucos dias ele estava apto para jogar de novo. Então, são formas de você ver a medicina, tá? É lógico que eu não sou especialista, não sou formado, não entendo nada, mas a gente acompanhou outros chefes de departamento e realmente o tempo de jogadores no DM era bem menos do que os jogadores do Corinthians hoje, tá? Tanto é que eu estava certo, porque se fosse competente, não estou falando que na área dela não seja, mas no Corinthians não se encaixou, pelo menos o pensamento dela, o método de trabalho não bateu, porque se tivesse batendo, se tivesse sendo ótimo, estava no Corinthians ainda. Então o corintianeiro estava certo o tempo todo. Quem participa desse canal sabe que eu reclamo desse departamento médico do Corinthians, não é de hoje, e finalmente agora foi demitido. Espero que venha um profissional apto, fiel. Todos os setores do futebol têm que funcionar bem para gerir uma equipe de futebol. O departamento médico, o setor jurídico, o diretor executivo, o presidente, todos têm que ir bem para que o futebolístico ajude. Se o jurídico for uma bosta, for uma incompetência, vão chover processos em cima do Corinthians e o Corinthians vai pagar milhões de indenizações que vai prejudicar em contratações para o time dentro de campo. Se o diretor executivo for ruim, vai ter dificuldades em contratar jogadores, igual era aquela merda daquele Rubão. Não contratava ninguém, porque o cara era horrível. E quando contratava era com contratos extremamente pífios, né? Igual aí do Matias Rojas, que arrancou uma grana do Corinthians, porque quem fez o contrato foi aquele monte de merda. Então, agora, com o Fabinho Soldado, o Corinthians tem probabilidade de contratações, é um cara que já está mais acostumado, é um cara que sabe negociar da melhor forma. Então, todos os departamentos têm que funcionar. O departamento médico é um dos mais importantes, porque o jogador do time principal que vai lá, se o cara machuca, a gente quer ele o mais rápido dentro de campo de novo. Então tem que ter aí um grande profissional, tem que ser um grande profissional no departamento médico. O presidente é a mesma coisa. Então todos os departamentos, vocês acham que não, mas todos os departamentos têm que contribuir para o time funcionar, tá, fiel? Tudo está ligado no time. Então o Corinthians tem que mandar bem na sua escolha para chefiar agora esse departamento médico, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E quem lembra de eu criticar o departamento médico do Corinthians, comentem aí, porque eu quero saber. Combinado, fiel? Vamos falar agora sobre voltas, né? E antes da preparação do jogo, o Corinthians que ainda não está confirmado 100% de certeza que o Corinthians não vai ter o Memphis na quarta-feira para jogar contra o Novo Horizontino, tá? Ainda pode ser que joga, mas é muito difícil. Realmente o Memphis teve um entorse aí no tornozelo, bastante grave, e deve jogar no próximo jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, tá, fiel? Então eu acredito que contra o Novo Horizontino o Corinthians não vai arriscar a perder o Memphis por mais jogos, e ele pode sim ficar aí mais um jogo afastado. Acredito que contra o Novo Horizontino, por mais que seja arriscado o jogo de Copa do Brasil, você tem que respeitar o adversário, mas ainda não é um jogo tão importante que você pode arriscar aí, na minha opinião, o principal jogador do Corinthians hoje, tá? Para mim o principal é o Garro, um dos principais jogadores hoje, que seria o Memphis Depay. Então eu acredito que faz certo em poupar o Memphis por mais uma partida, deixa o cara voltar 100%, tá? Então não será contra o Novo Horizontino que Memphis vai voltar, porém ainda existe uma possibilidade. Já com o Rodrigo Garro, eu recebi uma ótima informação. Eu acho que todos nós vimos que o Rodrigo Garro, na entrevista coletiva de Dorival Júnior, ele disse que pode ter o Rodrigo Garro 2 jogos antes do Super Mundial de Clubes ou do Super Mundial da data FIFA, tá, fiel? Então, podemos ter o Rodrigo Garro antes da volta. E o portal Meu Timão trouxe que o Rodrigo Garro vem evoluindo muito bem as suas condições e realmente pode ter o seu retorno antecipado. Então é boa notícia para nós corintianos. A transição de campo dele já está acontecendo. Rodrigo Garro já pode voltar aí para o Corinthians, já está nessa transição. Agora é questão de preparo físico para o jogador voltar na sua melhor forma. E olha que notícia ótima, Rodrigo Garro podendo voltar 2 jogos aí antes do previsto, né, fiel? Para quem está precisando do Rodrigo Garro hoje mais do que um copo de água, porque é o principal armador do Corinthians, é um cara que pega muito bem na bola, é um cara que puxa a marcação para si, tem o poder da visão de jogo para colocar um jogador na frente do gol. Então realmente é uma ótima notícia para nós corintianos a volta de Rodrigo Garro. Quero que vocês comentem sobre isso, porque eu quero muito saber a sua opinião referente a isso, tá? Então, Memphis provavelmente contra o Atlético Mineiro, Rodrigo Garro provavelmente 2 jogos antes do Super Mundial de FIFA. Então aquele jogo contra o Vitória
que ele poderia voltar, que pelo menos era a previsão, pode ser antecipado e será antecipado, porque ele está evoluindo muito bem. Certo, fiel? E o Corinthians contra o Novo Horizontino, o Corinthians que joga quarta-feira contra o Novo Horizontino, obviamente, fiel, obviamente que é um jogo que a gente não pode deixar se levar, né? Ah, temos o resultado de 1-0, vamos jogar dentro de casa, tudo bem. Só que vocês viram o Corinthians contra o Santos. Hoje, o Novo Horizontino não é pior que o Santos, não, tá? Pelo menos é uma opinião minha. O Novo Horizontino hoje é um time até dos times do interior de São Paulo, um dos times que mais dá trabalho aí. Então o Corinthians tem que tomar cuidado na questão do Dorival em gerir sua equipe, principalmente no rodízio de jogadores para controle de carga. Então o Dorival Júnior está poupando jogadores. Ah, o Mateuzinho tá machucado, Félix Torres jogou, agora eu vou entrar com o Léo Maná. Péssimo, porque o Léo Maná não serve para ser titular do Corinthians. Ah, o André Ramalho jogou, tal, vou entrar com o João Pedro Tchoca. Ah, o Angelério jogou, vou entrar com o Bidu. Ah, o Maicon jogou, o Carrilho jogou, o Bidon jogou, e vou entrar com o Charles e Alex Santana. Cara, você toma um gol lá, você leva uma partida pros pênaltis e perde nos pênaltis, pode colocar o planejamento do Corinthians aí tudo a perder. A Copa do Brasil hoje é um dos gatilhos rápidos que dá a oportunidade do Corinthians se consagrar campeão novamente. Dorival Júnior conhece bem essa Copa, que é a Copa do Brasil, e se ele manter o time que está fazendo esse controle de carga, provavelmente ele vai entrar com esse meio, provavelmente ele vai entrar com o Léo Maná, provavelmente ele vai fazer aí o controle de carga mesmo, vai substituir todos os jogadores do Corinthians. O time do Dorival é sempre difícil a gente trazer aqui um time, tá? Vou ver se consigo informações lá para terça-feira de tarde, se a gente tem informações melhores para trazer referente a esse jogo aí sobre a escalação do Corinthians, tá, fiel? Então eu espero de todo o meu coração, por ser corintiano e amar esse clube, que ele possa entrar com força máxima. Porque se a gente for parar para pensar, esse controle de carga do Dorival Júnior vai até quando? Vamos pensar comigo, fiel. Controle de carga de Dorival Júnior, ele vai até quando? O que precisa ser feito para este controle de carga ele ser, vamos dizer assim, menos ativo no Corinthians? Porque se você ficar fazendo o controle de carga todas as vezes, o Corinthians não vai entrosar um time nunca. Qual que vai ser o entrosamento do Corinthians? Como que o Corinthians vai entrosar o seu time se o controle de carga não parar? Então você tem um time titular, uma hora é outro, uma hora é outro time, você não sabe qual é o time titular do Corinthians. Aliás, você sabe qual é a força máxima, mas nem sempre é o time que joga, porque existe esse bendito controle de carga. Se os jogadores não estão preparados fisicamente, tem que ser afastado e treinar. O jogador tem que estar apto a jogar bola, pelo menos aqui no calendário brasileiro, em 3 dias. É o que o nosso calendário brasileiro oferece. Até porque quando vem jogador de fora, sente dificuldade em jogar aqui, que foi o caso do Igor Coronado no começo. O cara joga bola uma vez na semana lá na Arábia. Aqui não. Aqui no Brasil é jogo a cada 3 dias. O jogador tem que estar apto sim a jogar a cada 3 dias. Ah, beleza, o jogador fez 4 partidas seguidas, poupa o jogador uma partida. Ele vai ter o descanso também aí de 2 dias, 3 dias. Às vezes tem jogo de Copa no meio da semana, aí você fica 3 dias descansando. Cara, trabalhador de usina tá lá todos os dias trabalhando. Ah, não, beleza, tal, mas é CLT, o cara ganha pouco, o cara ganha 500 mil, 700 mil reais e o cara não tá apto para jogar bola 3 dias. Me paga um salário de 500 mil reais que eu jogo bola todo dia, 2 horas por dia, cara. Então, na minha opinião, sinceramente, dá sim, tem que insistir um pouco mais, vai ter a data FIFA aí do Super Mundial de Clubes, cara, poupa os jogadores. Poupa os jogadores, porque depois eles vão ter um longo... quer dizer, coloca os jogadores para jogar agora, porque depois eles vão ter um longo período de descanso para descansar. Então, minha opinião é muito simples. Dá para fazer o controle de carga, mas com menos participação do que o Dorival está fazendo. Você, um jogo sim, um jogo não, e isso pode ser prejudicial para o Corinthians. Coloca 2 jogos sim e 1 não. Pelo menos é minha opinião, porque você nunca vai entrosar o time do Corinthians fazendo esse controle de carga, fora que você coloca tudo a perder. Porque já pensou, você coloca um time totalmente alternativo contra o Novo Horizontino, você poupa o Yuri Alberto que jogou, você coloca Hector Hernandes, você poupa outro jogador que jogou, você coloca Thales Magno, e aí? Corinthians toma um gol lá, vai pra pênalti, é eliminado dentro de casa numa Copa do Brasil? A gente tem que imaginar todos os cenários. Ah não, entrei com a força máxima contra o Novo Horizontino e foi eliminado. Beleza, mas aí são ossos do ofício. Melhor do que você ir lá com um time totalmente reserva, porque o próprio nome já diz, reserva, com o Alex Santana, que na minha opinião não serve para o Corinthians, com o Charles, na minha opinião, que não serve para o Corinthians,
Léo Maná não devia nem estar no banco de reservas do Corinthians. Matheus Donelli, lógico que o goleiro ele vai manter, mas Matheus Donelli também não deveria ser jogador do Corinthians. Vários outros atletas que são reservas, que na minha opinião não estão aptos o suficiente para serem titulares do Corinthians. Desculpa, é a minha opinião, filho. É a minha opinião e eu tenho que expor aqui para vocês e espero que vocês aí possam deixar os seus comentários, porque eu quero saber a ideia de vocês, o que vocês estão pensando sobre isso. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então hoje, 10 horas da noite, eu espero vocês com aqui um vídeo sobre contratações, 2 negociações que o Corinthians está negociando hoje. Recebi informações que o Corinthians está em negociação com esses 2 jogadores, tá? Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!